Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar da seção 3.3 e da seção 3.4 a gente encerra a seção 3, tá? E hoje, especificamente, a gente vai falar de custos, que aí é um velho conhecido de vocês, né? Vocês já estão calejados de fazer, de exercitar e de conhecer custos, mas hoje a gente vai ver alguma coisa diferente, porque a gente vai ver custos sobre a ótica da economia, tá? Então, existem algumas diferenciações aí, digamos assim, algumas coisinhas diferentes do custo, da forma que a gente pratica o custo contábil, tá? E é uma coisa interessante, porque para vocês que estão fazendo contabilidade, que pretende aí ou pegar gerência de contabilidade, se é que já não trabalha, né? Ou abrir um escritório de contabilidade, que seja, é interessante porque a economia, ela vê os custos de uma forma diferente, né? Ela agrega algumas coisas que a contabilidade não agrega, tá? E é interessante porque quando você, por exemplo, montar os seus relatórios para apresentar aí para o seu gerente ou para o seu cliente, que seja, você pode montar dois relatórios, né? Um com lucro contábil, outro com lucro econômico, por exemplo, mostrando a diferenciação de um para o outro, e a pessoa consegue ter uma visão melhor sobre a empresa, né? Nós sabemos que o custo é uma coisa muito importante dentro da empresa, né? Várias empresas, elas sucumbem no seu primeiro ano de vida justamente porque não tem um controle de custo eficiente, não se preocupa com isso, né? Muitas vezes a pessoa pensa, eu compro por 10 e vendo por 20, pronto, acabou, morreu o assunto, estou ganhando 100% de lucro. E não é bem por esse lado, tá? Existem algumas coisas, existem algumas particularidades, né? Às vezes a pessoa esquece que ela vai ficar um determinado período, um determinado tempo com aquela mercadoria parada na prateleira, né? Vamos pegar um exemplo aí, por exemplo, as pessoas que costumam, às vezes, vender doce na faculdade, né? Quando a gente estava no presencial, isso acontecia muito, né? O aluno vinha, ou a aluna vinha lá com trufa, vinha com brigadeiro, vinha com lanche, uma série de coisas para vender, né? Às vezes acha que gasta 2 para fazer o lanche, vai vender por 4, está tendo 100% de lucro. E não é bem por aí. Muitas vezes volta com o lanche para casa, né? Esse tipo de produto, ele é um produto perecível, então ele precisa ser consumido rapidamente, né? Então, se você fizer uma quantidade e não vender essa quantidade, muito provavelmente você pode até estar tendo um prejuízo, tá? Então, o lucro econômico, né, o custo econômico, a forma que a gente monta um relatório econômico, ele mostra algumas particularidades aí que nos ajuda bastante, tá? E é claro que você sempre vai melhorar o resultado da sua empresa se você conseguir produzir mais com um custo menor. Isso é conhecido de todo mundo, isso não é nenhuma mentira para ninguém, né? Se a gente conseguir produzir sempre uma determinada quantidade, sempre produzir mais com o mesmo custo, né? Ou até mesmo reduzindo esse custo, é claro que isso é o sonho de toda a empresa, né? Mas para a gente conseguir gerir essa produção, para a gente atingir o melhor nível aí de produtividade possível, a estratégia de produção ela precisa ser influenciada pelos custos produtivos, pois o bolso do gestor ele sempre vai falar mais alto, né? Então é sempre assim, né? O gestor sempre pensa dessa forma: você me dá você é um custo, você me dá despesa, você me custa muito caro, uma série de coisas, tá? Bom, por que que os custos médios ou os unitários, né, não caem cada vez mais quando a empresa aumenta a sua produção? Nós já vimos que determinados custos, quanto mais você produz, em vez do custo cair, ele acaba aumentando. E por que que isso acontece, né? Será que essa questão ela é uma questão exclusiva de uma determinada empresa, de um determinado produto, né?
E será que existe alguma forma da gente tornar esses custos novamente decrescente, né? Que ele caia? Então, como é que isso acontece? Né? Isso é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Então, a primeira coisa, vamos entender a importância da gestão de custos. Eu sei que, muito provavelmente, vocês já viram isso várias vezes, mas não custa a gente enfatizar um pouquinho mais essa parte, tá? Então, essa ação da gestão de custos, ela é fundamental para a empresa, tá? Então, trata-se de uma atividade que vai muito além de simplesmente você administrar, de você gerenciar entradas e saídas de caixa. A gestão de custos, ela contempla uma série de ações, né? Você tem que tomar aí uma série de decisões para que você tenha realmente uma gestão de custo eficiente. Não basta só você comprar pelo menor preço, por exemplo, né? Se você comprar 10 unidades é tanto, mas se você comprar 20, você vai levar por tanto. Muitas vezes, quando isso acontece, é simplesmente uma ilusão, né? Se você passar no supermercado lá, né, e prestar atenção nisso, se você comprar uma unidade é tanto, a segunda unidade passa a ser tanto, a terceira unidade é tanto. Se você prestar atenção, muitas vezes você está comprando uma determinada quantidade de produtos sem necessidade, você está se deixando iludir pelo preço, né? Então, eu preciso parar, eu preciso pensar, né? Eu preciso colocar isso no papel, fazer as contas para ver se compensa eu fazer tudo isso. E nessas ações nós temos, primeiro, a gestão de datas de pagamentos. É importante. Às vezes a pessoa também te ludibria nisso, né? Olha, se você pagar até dia tal eu faço tanto, dia tal eu faço tanto. E aí tudo vai depender da data de pagamento, se você tem o dinheiro, se você não tem, se o seu dinheiro está aplicado. Se compensa você tirar esse dinheiro da sua aplicação e pagar uma determinada conta, tudo isso você precisa levar em consideração, né? Gestão das datas de recebimento também, né? Qual é a data que você efetuou uma venda, quando você vai receber essa venda e qual é a data do pagamento, né? Então, você precisa trabalhar com o dinheiro que você recebe, não com o seu dinheiro. A negociação de taxas e tarifas de contratos vigentes com bancos, operadoras e outros provedores de serviço, a própria redução de custos, aplicação do patrimônio da empresa em investimentos mais rentáveis ou com maior liquidez, entre outras ações, que tudo vai depender da empresa que você trabalha, do produto que você vende, do momento que você está passando e tudo mais, tá? Então, dessa forma, você se utilizando de todas essas ações, fazendo uma boa gestão, a companhia ela vai se beneficiar com muito mais flexibilidade para efetuar aí os seus pagamentos. E dessa forma ela vai conseguir aí reduzir despesas e vai ter aí uma maior rentabilidade, tá? Por exemplo, vamos pegar o Banco Santander aqui, né? Não sei se vocês têm conta no Santander ou não, mas o Santander ele costuma dar 10 dias para você usar o limite no cheque especial sem cobrança de juros, sem cobrança de IOF, sem cobrança absolutamente de nada, né? Isso se você utilizar só 10 dias por mês, tá? Só que o que acontece? Ele tem uma jogada ali que muitas vezes as pessoas não percebem. O período de 10 dias, ele vai da metade de um mês à metade de outro mês. Então, ele pega as pessoas no contrapé, tá? Ele pega um determinado período ali que, muito provavelmente, você não terá dinheiro para cobrir o valor que você pegou do cheque especial. Consequentemente, você vai estourar o prazo e aí você vai pagar juros, né, por todo o período, não é só pelos 10 dias, não, ou que cedeu os 10 dias. Se você ficou 12, você vai pagar os 12 dias. Se você ficou 15, você vai pagar os 15 dias, tá? Ele te dá 10 dias, desde que você cubra a sua conta em 10 dias, tá? Então, o primeiro passo aí
é prestar atenção na data de validade disso. Então, vai da metade de um mês à metade do outro. Então, pega a pessoa aí num período delicado, né? É um período que, por exemplo, do dia 15, vamos supor que você pegue o dinheiro no dia 15. 10 dias vai dar dia 25. Então, se você recebe dia 30, já deu problema, né? E se você pegar, por exemplo, dia 1, dia 2, tudo bem, se você recebe dia 5, beleza, mas se você recebe no quinto dia útil, pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? A outra jogada eu tenho dinheiro aplicado? Tenho. Mesmo que pouquinho, eu tenho dinheiro aplicado? Tenho. Ele está reservado para pagar uma conta? Está. Essa conta vence num determinado dia do mês, por exemplo, tá? O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pegar o dinheiro de cheque especial, pagar a conta, tá? E quando for vencer os 10 dias, eu retiro o dinheiro que eu estava guardando e deposito na conta. Dessa forma, eu ganhei nada mais, nada menos do que 10 dias o dinheiro aplicado, um dinheiro que eu tinha aplicado lá. Então, se você puder fazer essas jogadas, então aí compensa, né? Se você puder cruzar essas datas, então aí você realmente está fazendo um bom negócio, né? A mesma coisa, datas de pagamentos e datas de recebimento, né? Adianta você ter data de pagamentos de contas antes de você receber, porque você sempre, ou você vai entrar no cheque especial, ou você vai pagar essa conta, por exemplo, com atraso. Eu estou parametrizando, né? Não estou querendo dizer que realmente acontece isso. Mas tudo leva a acontecer, né? Então, o que eu preciso fazer? Tudo que eu preciso pagar, eu tenho que colocar depois da data que eu recebo, porque aí eu recebo com calma, né? Tranquilo, o dinheiro cai na conta, certinho, bonitinho, e depois eu vou pagando as contas. Se eu tenho tudo isso antes, então eu posso ter problemas, tá? Então, essa é uma forma de você gestionar aí os teus custos, tá? Você está gestionando aí os seus custos, né? Você está controlando aí o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, tá? Então, essa é uma forma aí que você precisa prestar atenção, entre outras ações que a gente viu aqui, né? Então, são tudo ações importantes que a gente precisa estar sempre prestando atenção. A gestão de custos também é aplicada para evitar o consumo desenfreado de matérias-primas e o endividamento de um negócio. Para isso ser efetivado, é fundamental que sejam adotadas diversas ações. Então, por exemplo, controle de estoque, né? Quem trabalha com estoque precisa tomar muito cuidado com isso e quem gerencia tudo isso também precisa ter cuidado, né? Porque muitas vezes a pessoa também se ilude com uma determinada oferta de um fornecedor, tá? E acaba comprando produto demais, achando que está fazendo um bom negócio, mas aquele produto vai ficar parado na prateleira durante um determinado tempo. Ou seja, você está imobilizando alguma coisa, você está tirando dinheiro do seu investimento, você está deixando dinheiro parado na prateleira. Então, o controle de estoque também é uma coisa importante, tá? Analisar a capacidade de investimento. Você precisa planejar com antecedência como é que você vai aplicar os recursos financeiros. E de repente você aplica recurso financeiro por um determinado período, te aparece uma oportunidade de um determinado produto, com um preço bom, mas que você precisa, por exemplo, fazer um desembolso à vista, você vai precisar desse produto, e de repente você colocou o dinheiro para ser aplicado, e aí você precisa sacar esse dinheiro, consequentemente ele ficou parado lá 2, 3 dias, por exemplo, você não vai ganhar nada em cima dele, né? Você acabou perdendo, inclusive, né? Avaliação do nível de endividamento, né? Então, você precisa estar sempre administrando as suas dívidas, quitar essas dívidas em dia, estar sempre pagando essas dívidas em dia, porque cada vez que isso... É como um cartão de crédito, né? Vai caindo ali, se você não pagar, ele vai virando aí uma bola de neve. Então, isso também é perigoso. E verificar os gastos. Que gastos que você tem? Que despesas que você tem, né?
Quais são as suas despesas aí do dia a dia, do mês todo, tal? Será que você consegue diminuir essas despesas? Será que você consegue cortar algumas despesas? Não estou falando aqui de você cortar cafezinho, isso é uma economia burra, né? Tem coisas, tem custos muito maiores que ficam passando na nossa frente que muitas vezes a gente não vê. Então, criar uma sinergia, verificar onde você pode economizar, o que você pode economizar, tá? Então, isso é importante. Isso é você administrar o custo. Quando se começa a falar de cortar custo e a pessoa fala assim, não, vamos cortar o cafezinho, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vai cortar material de escritório, você não tem clips, você não tem grampo, você não tem uma caneta, não tem nada, isso é economia burra, isso aí não vai levar a lugar nenhum, tá? Então você precisa saber administrar o custo, né? O comprar produto, o administrar o estoque, administrar a produção, ver se a produção está trabalhando certinho, se realmente está produzindo dentro daquele horário, se as pessoas não estão matando pés. Isso é importante, tá? Se não está desperdiçando, às vezes um parafuso que cai no chão é um custo que você perdeu, tá? Uma porca que cai no chão é um custo que você perdeu. Tá? Então, essas coisas que se precisa tomar atenção, tá? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que se usava muito parafuso, né? Muito parafuso. No final do dia, eles montaram uma ferramenta ali com um imã e a pessoa ficava andando na fábrica, passando o imã e recolhendo todos os parafusos que caíam no chão, né? Porque como a linha de produção era muito rápida, às vezes os parafusos caíam no chão e o funcionário não parava para abaixar, pegar aquele parafuso e colocar. Então, deixava no chão. No final do dia, que tudo aquilo era recolhido. E a quantidade que se recolhia de parafusos era uma coisa enorme. Então, aí, você fez uma administração do custo, você está se preocupando, porque, afinal de contas, é material que está indo pelo ralo, né? É dinheiro que está sendo jogado fora. Então, eu preciso prestar atenção nessas coisas, tá? Bom, vamos relembrar também a diferença entre custo, despesa e investimento, né? Então, é importante, principalmente para vocês que são contadores, porque sempre o seu cliente, né, vai falar assim, eu tenho uma despesa tal, eu tenho um custo, né? E quando você vai ver, aquilo não é custo, aquilo é uma despesa, né? Aquilo não é custo, aquilo foi um investimento. Então, a gente precisa entender e fazer as pessoas também entenderem o que é custo, o que é despesa e o que é investimento. Então, vamos lá. O que é custo? Custo são os valores gastos em bens e serviços que a sua empresa utiliza para a produção. Ou seja, é o dinheiro destinado para tudo aquilo que a sua companhia precisa para produzir. Por exemplo, a matéria-prima, insumo, mão de obra, material de embalagem, enfim, tudo aquilo que você gasta para produzir um produto, para transformar, né, ele é considerado como custo. Então, se você comprou um produto, ele é uma chapa e depois ele virou pecinhas pequenas, então aquilo é custo, você transformou um determinado produto. Se você comprou couro e transformou numa bolsa, o couro é custo, você fez uma transformação, tá? Então, tudo aquilo que você compra e que ele vai agregar, vai fazer parte de um novo produto, né? Ele é considerado como custo. E despesa, o que é a despesa? As despesas, elas estão relacionadas a tudo aquilo que não gera retorno financeiro. Veja, o produto que você fabricou, ele vai te gerar um retorno financeiro. Agora, a despesa não, a despesa você gastou, ela não vai te dar um retorno financeiro. Mas ela é essencial para a companhia. Por exemplo, conta de luz, imposto, aluguel e uma série de outras coisas, tá? Claro, conta de luz, ela pode ser considerada custo? Sim, a conta de luz que faz parte da produção, ela é custo. O imposto que faz parte da produção, por exemplo, o IPTU do galpão da fábrica vai fazer parte do custo. O aluguel, o galpão da fábrica vai fazer parte de custo, né? Mas a gente está falando aqui na despesa em geral, tá? Então, conta de luz, conta de água, imposto, aluguel, material de escritório, né? Produto de limpeza,
Então, geralmente, esses produtos são considerados despesas. E o investimento, né, é tudo aquilo que pode gerar um retorno financeiro no futuro, né? Isso pode incluir desde o investimento em sistemas automatizados, equipamentos, ferramentas, aplicação de produtos financeiros. Ok? Então, investimento é quando você investe aí numa máquina, você comprou um caminhão, você comprou um carro, você construiu um prédio. Então, aí você fez um investimento, tá? E aí nós temos os custos de produção, né? Como é que eu calculo os custos de produção aí? Como é que a gente vai fazendo essas contas? Bom, eu tenho lá o custo total. O que é o custo total? O custo total é a quantia que a firma, né? Lembre-se que em economia a gente fala muito firma, né? A firma. Mas aí você pode entender como uma empresa, se você se sentir mais à vontade, é empresa, mas não pode esquecer esse termo, tá? Em economia se fala muito a firma, né? Então, o custo total é a quantia que a firma gasta pagando pelos insumos de produção, tá? Então, isso é tudo aquilo que eu comprei, que eu vou transformar num novo produto, então, isso são insumos de produção. Então, como é que eu calculo isso? Olha lá, qual é o meu custo total? Meu custo total é o meu custo fixo mais o meu custo variável. O que é o custo fixo? O custo fixo é tudo aquilo que você gasta que não depende da sua produção, né? Ele está ligado à produção, mas veja, se eu produzir uma peça, eu vou pagar R$10. Se eu produzir 100 peças, eu continuo pagando R$10. O custo variável não. O custo variável, o próprio nome está dizendo, ele varia de acordo com a sua produção. Eu fabriquei uma peça, gastei 10, se eu fabricar duas, eu vou gastar 20, se eu fabricar 3, eu vou gastar 30. Então, quanto mais eu fabricar, mais eu vou gastar. A receita total. A receita total é a quantia que a firma recebe pela venda de seus produtos. Ou seja, o que é a minha receita total? É o meu preço de venda vezes a quantidade que eu vendi. Então, aí eu tenho a minha receita total. E como é que eu chego no meu lucro? Meu lucro eu vou chegar à minha receita total menos o meu custo total, né? Então, por exemplo, você pega o seu salário, paga todas as suas contas e vê o que sobra. O que sobrou é o lucro. Então, você teve a sua receita, tudo aquilo que você pagou de conta foi o seu custo, e se sobrar alguma coisa, que claro que vai sobrar, é o seu lucro, tá? Os custos de produção, que a gente deu uma pequena introdução ali, né? Então, custo fixo. Custo fixo são custos que não mudam com as variações da quantidade produzida. O aluguel do imóvel, a manutenção de máquinas, por exemplo, né? Então, não importa quanto você vai produzir, o aluguel do imóvel você vai ter que pagar. Não importa quanto você vai produzir, a manutenção da máquina você vai continuar pagando, tá? Então, não importa isso. Então, esse é o custo fixo. Já o custo variável, ele varia de acordo com o nível de produção. A matéria-prima, por exemplo, material de embalagem. Então, quanto mais eu fabricar, mais matéria-prima eu vou precisar, mais material de embalagem para embalar esses produtos eu também vou necessitar. E o custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Acredito que até aqui nada é novidade para você e também você não está tendo nenhum tipo de dúvida, eu acredito até aqui, tá? Então, qual é a função da produção e a função do custo total, né? Então, por exemplo, eu tenho o custo total aqui, né? 30, 40, 50, uma coisa hipotética, né? Eu tenho o custo fixo de 30 e aqui eu tenho o custo variável, né? Então, começa com 0, depois vai para 10, para 20, para 30. Bom, é uma tabela hipotética só para a gente poder entender o gráfico aqui, né? Então, você percebe que o meu custo fixo, né, ele é fixo, né? Eu gasto 30, mas a minha produção ela vai aumentando, ou seja, não importa quanto eu produzo, o meu custo fixo ele é sempre o mesmo, né? Ele não vai alterando, mesmo eu aumentando a minha produção, tá? Então,
Por exemplo, aqui, o custo total que a gente falou ali, né? Quanto a firma gasta pagando os insumos de produção. Então, vamos dizer que você tem um custo total de 100. Como é que você chegou nesse 100? Você teve um custo fixo de 20, mais um custo variável de 80, então você teve um custo total de 100. A sua receita, por exemplo, você tem um produto que você vende a R$3, você vendeu 40 unidades desse produto, você teve uma receita total de R$120. Como é que você chega no lucro? Você pegou R$120, que é a sua receita, subtraiu R$100 do custo total, você teve um lucro de R$20. Então, você pegou a sua receita, tirou o custo total. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Como é que eu calculo os meus custos médios, por exemplo, né? Então, o meu custo total médio, meu custo total, né, é de R$100, a quantidade que eu vendi foi 40, então o meu custo médio, meu custo total médio é de R$2,50. Quanto é o meu custo fixo médio? Então, o meu custo fixo médio, eu vou pegar lá quanto é o meu custo fixo, que é R$20, vou dividir pela quantidade produzida e eu vou ter o meu custo médio. E o meu custo variável médio, a mesma coisa. Eu vou pegar o meu custo variável, que foi de 80, dividir pela quantidade produzida e eu tenho aqui o meu custo médio. Tá? Então, aí, eu calculei os meus custos, eu calculei a minha receita total, eu calculei o meu lucro, eu calculei a média dos custos, quanto eu estou gastando aí para fabricar uma determinada quantidade de produtos, ok? Então, até aí, a contabilidade está fazendo, a contabilidade está agindo, né? Até aqui, não temos nenhuma novidade ainda por enquanto, tá? Então, a novidade começa a aparecer por aqui, tá? Então, eu tenho, não sei se alguém já comentou isso com vocês, tá? Eu tenho os custos explícitos e tenho os meus custos implícitos, ok? Então, esses custos na produção, eles são importantes. A maior parte das empresas tem tanto custo explícito como tem custo implícito e não percebe isso, né? O contador não faz isso, o administrador não olha para isso, tá? Então, o que é o custo explícito? O custo explícito, ele representa o pagamento direto na aquisição de fatores de produção. Ou seja, tudo aqui, lembra dos fatores de produção, né? Você tem mão de obra, você tem matéria-prima e você tem os investimentos. Você lembra disso lá no comecinho das aulas, tá? Esses são os fatores de produção. Tá? Se você não lembra dos fatores de produção, então depois você volta lá para lembrar dos fatores de produção. Então, o custo explícito é tudo aquilo que eu compro para produzir, né? São os insumos, é a aquisição dos fatores de produção. Então, a mão de obra é um fator de produção, a matéria-prima é um fator de produção, material de embalagem é um fator de produção, né? As máquinas que você comprou ali, você tem fatores de produção, então tudo isso é custo explícito. Tá? O custo implícito precisa prestar atenção na conotação de explícito e implícito, tá? Porque às vezes você pode entender que é alguma coisa que está incluída e alguma coisa que está excluída, né? E não é bem por esse lado. Então, o custo explícito, ele está bem, ele é bem conhecido, digamos assim, né? Ele é explícito, ele está aberto, ele está ali para todo mundo ver. O implícito, não. O implícito, muitas vezes você tem esse custo e ele está ali escondidinho, você nem percebe. Então, o custo implícito não representa o pagamento direto na aquisição de fatores de produção. Então, o custo implícito é alguma coisa que eu estou pagando, que eu estou utilizando, tá? E que ele não está representado diretamente na aquisição dos fatores de produção. Talvez eu tenha dado um nó na sua cabeça, mas a gente vai explicar melhor isso. Então, vamos lá. Custo explícito são as despesas correntes, né? Pagamentos que são feitos de fato.
Salário que uma empresa paga aos seus empregados, o aluguel que uma empresa paga para o seu escritório, são custos explícitos, né? A matéria-prima, material de embalagem, mão de obra, tudo isso é custo explícito. E o custo implícito, o que que ele é? O custo implícito ele é uma coisa mais sutil, né? Mas tem uma importância relevante de acordo com a empresa, né? Eles representam um custo de oportunidade. Então, custo implícito, você pode entender também como custo de oportunidade, tá? Então, eles representam o custo de oportunidade do uso de recursos já possuídos pela empresa, ok? Então, a empresa já tem esses custos de oportunidade. Por isso que ele é chamado custo de oportunidade, porque eu estou tendo a oportunidade de utilizar alguma coisa onde eu não estou efetuando um desembolso. Por isso que aqui no slide anterior, nós falamos, aqui no outro, deixa eu voltar aqui, não representa o pagamento direto na aquisição de fatores de produção. Por isso que ela é considerado custo de oportunidade. Eu não estou fazendo pagamento de nada. Eu estou me utilizando de alguma coisa para a produção sem efetuar um desembolso. Tá? Muitas vezes, para pequenas empresas, por isso que eu falei para vocês que depende muito da empresa, eles são recursos providos pelos próprios proprietários. Por exemplo, trabalhar no negócio sem receber um salário formal ou usar o piso térreo de uma casa como uma loja de varejo. Os custos implícitos também permitem depreciação dos bens, materiais, equipamentos que são necessários para uma empresa operar. Não entendeu? Vamos esclarecer um pouquinho melhor. Vamos supor que você mora num sobrado, tá? E você resolve abrir uma loja no piso térreo do seu sobrado, ok? Essa loja, esse espaço que você está utilizando, que talvez você tivesse que alugar um salãozinho, por exemplo, né, é considerado um custo implícito. Você é mecânico e resolveu abrir uma mecânica na garagem da sua casa. A garagem da sua casa, que se transformou numa mecânica, é o custo implícito. Você abre uma empresa em sociedade com mais 2 pessoas e vocês resolvem, durante os 6 primeiros meses, não receber salário para poder criar aí um capital de giro, aumentar o capital de giro de vocês, estruturar a empresa e tudo mais. O salário que vocês não vão receber é considerado custo implícito, ok? Então, o custo implícito, ele também conhecido como custo de oportunidade, ele não é um desembolso, ok? Então, é aquilo que você, muitas vezes, já tem, né? E coloca à disposição da empresa que você está abrindo, que você está começando, tá? Então, custo explícito é todo aquele desembolso que você faz para adquirir fatores de produção. E o custo implícito, que também representa o custo de oportunidade, você precisa aliar isso e precisa gravar isso, tá? Custo, porque muitas vezes vai aparecer assim, custo de oportunidade, não custo implícito, tá? Geralmente se fala mais custo de oportunidade do que custo implícito, ok? Então você precisa gravar tudo isso. Então, custo implícito, custo de oportunidade, é aquilo que você não desembolsa, mas aquilo que você pode aproveitar para poder criar aí a sua empresa, tá? Os custos, né? Os contadores consideram o lucro contábil de uma firma como sendo a receita total menos os custos explícitos. É dessa forma que a contabilidade trabalha. Por quê? Porque os contadores, eles ignoram os custos implícitos, ok? A contabilidade, ela trabalha desse jeito aqui, olha a visão do contador aqui, ó, lucro contábil. Então, a visão do contador, como é que chega no lucro contábil? A receita menos custos, a gente nem fala custo explícito, a gente fala receita menos custo igual a lucro, né? Então, a partir de agora, você precisa separar isso, né? O lucro contábil é a receita total menos os custos
explícitos, que é igual ao lucro contábil. Agora, vamos olhar a visão do economista. A visão do economista, ele tem o lucro econômico. E como é que é feito isso? A mesma coisa, eu tenho a receita total, menos custos explícitos, menos custos implícitos, que é igual ao lucro econômico. Veja como o lucro diminuiu da visão do economista para a visão do contador. Tá? Então, muitas vezes, você está colocando a garagem da sua casa, você está colocando um terreno que é seu, você está deixando de receber dinheiro da empresa, isso é custo, isso está saindo do seu bolso, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, quando você usa, por exemplo, a garagem da sua casa para fazer alguma coisa, né, aquilo está te custando, aquilo vai gerar manutenção, você está gastando energia, você está gastando material de limpeza, você está gastando uma série de coisas que anteriormente você não gastava. Por isso que é necessário nós considerarmos esses custos para fazer uma apuração de um lucro mais refinado, mais apurado, tá? Para as empresas em geral, clientes, bancos, a sociedade, digamos assim, a visão do contador, ela é que é mais aceita, né? Custo menos receita igual lucro, pronto, acabou por aí. Mas para quem realmente se incomoda mais, né, se importa mais com o investimento, quanto eu estou investindo, quanto eu estou tendo de retorno. Se eu tivesse esse dinheiro todo na minha conta bancária, né, numa aplicação, será que eu ganharia mais ou eu ganharia menos? Ok? Então, tudo isso eu preciso analisar. Né? Será que vai compensar? Será que não vai compensar? Eu me recordo que há um tempo atrás, um colega de vocês me procurou para tirar uma dúvida justamente sobre isso. Né? Ele tinha um negócio, ele queria entrar num novo negócio, né? E queria saber se aquilo seria bom, se não seria, etc. e tal. Aí a primeira coisa que eu disse para a pessoa foi, primeira coisa, você inicia um novo negócio sem se desfazer do antigo. Porque se lá na frente acontecer alguma coisa, você ainda continua com o antigo negócio. Segunda coisa, esse novo negócio, você precisa estar investindo dinheiro que você não precisa no negócio que você está tendo. Porque se você descapitalizar esse negócio que você tem para investir no novo negócio, se der certo, legal, ótimo. Né? Mas se acontecer alguma coisa, você perdeu os dois. Né? Então, você precisa analisar. Né? Então, veja lá o que você vai fazer, depois veja quanto você vai vender aquele produto, né? E aí você vai fazer a conta de tudo aquilo que você utilizou para ver se compensou tudo isso, tá? Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, vamos supor que você mora em Santo André, tá? Mas você tem um terreno aqui em São Bernardo e você resolve construir uma casa aqui em São Bernardo, ok? Então, você já tem lá a equipe, você vai construir a casa, material. Por exemplo, o carro, a gasolina que você gasta de Santo André para vir para São Bernardo e depois voltar, isso é um custo implícito, né? É o seu carro, é a sua gasolina, tá? É o seu tempo que você está gastando. Então, tudo isso você também precisa contar, né? Como custo. Então, você precisa levar isso em consideração. Tá? Agora a gente aprende também um pouquinho o que é custo marginal. Né? Então, custo marginal, ele mede quanto o custo total de uma firma aumenta quando aumenta-se a produção em mais uma unidade. Né? Ou seja, eu fabrico uma unidade e eu gasto 10. Se eu fabricar 2 unidades, quanto é que eu vou gastar? Então, isso é o custo marginal. Então, quanto que eu vou gastar, quanto eu vou ter de custo a mais, quando eu aumento em mais uma unidade a minha produção. Tá? Então, o custo marginal, ele nos ajuda justamente a responder essa questão. Quanto custa produzir uma unidade adicional no produto? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo,
quando um cliente seu fala assim, olha, eu queria que você me fizesse 1000 unidades de um determinado produto. Tá bom. Aí ele fala assim, aí você dá o preço para ele. Aí ele fala assim, bom, eu te pago tanto para você produzir, por exemplo, 1.500 unidades. Tá? Claro que a pessoa que está te fazendo essa oferta, ele está diminuindo o custo, o preço médio que você está vendendo para ele, né? Agora, para você, você precisa fazer a conta para saber se aquela quantidade a mais que você está vendendo por aquele preço que está sendo sugerido, se vai compensar você vender, tá? Então, o custo marginal, ele nos ajuda justamente a detectar quanto me custa produzir uma unidade a mais do meu produto. Então, eu fabrico 10 unidades, eu gasto 10. Se eu fabricar 2 unidades, quanto é que eu vou gastar? Se eu fabricar 3 unidades, quanto é que eu vou gastar? Veja, de 1 para 2 eu cresci uma unidade, de 2 para 3 eu cresci uma unidade. Mas você pode crescer 2 unidades, você pode crescer 3 unidades, tá? Então, o custo marginal, ele vai detectar tudo isso. Então, o custo marginal, ele tem uma mudança no custo total e também uma mudança na quantidade produzida. Então, você tem ali, né, a média do custo total dividido pela média da quantidade, tá? Então, vamos pegar uma tabelinha aqui de exemplo, para a gente ver aqui o custo marginal. Como é que eu cheguei nesses R$ 5 aqui de custo marginal? Né? Então, lembra que nós falamos que o custo marginal é quanto custa a produção de mais uma unidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho 0 unidades aqui e um custo de R$ 3, ok? Eu produzi uma quantidade, eu gastei R$ 8. Como é que eu cheguei no custo marginal? Eu não variei uma unidade aqui, variei uma unidade. De 8, de 3 menos 8, eu tenho 5. Tá? Então, esse é o meu custo marginal. Eu não tinha nada. Eu fabriquei uma unidade, eu gastei 5. Muito bem. Quando eu fabriquei 2 unidades, o meu custo total passou a ser 11. Né? Então, 8 menos 11, eu tenho R$ 3. Então, para fabricar uma unidade, eu gastei R$ 3. Então, veja que aqui, quando eu fabrico 2 unidades, o meu custo marginal ele caiu para R$ 3. Veja, ele diminuiu de 5 para 3, tá? Quando eu fabrico 3 unidades, o meu custo total passou a ser 13. Então, eu variei também uma unidade, tá? A variação aqui é 2, porque eu estou dividindo 2 por 1, eu tenho 2, ok? E assim sucessivamente. Mas quando chega aqui, ó, por exemplo, ó, de 14 para 16, né, eu tenho um custo marginal de 2, mas a variação da quantidade é 1. Aqui também, de 16 para 9, eu tive uma variação de 3. A variação aqui é de uma unidade. Aqui a mesma coisa. De 19 para 24, variou 5, variou uma unidade. De 24 para 36, variou R$ 12, ok? Mas a quantidade aqui variou 2 unidades, de 7 para 9. Então, 12 dividido por 2, eu tenho um custo marginal de 6. Lembrem-se que a gente quer saber quanto custa uma unidade a mais, né? Eu posso fabricar 3, 4, 5 unidades, mas o meu custo marginal vai sempre detectar quanto custa a variação de uma unidade a mais, tá bem? E aqui nós temos a variação de R$ 21, de 36 para 57, variou R$ 21. Aqui de 9 para 12 variou 3. R$ 21 dividido por 7, dividido por 3, eu tenho R$ 7. Então, você percebe que ao longo aqui, né, ele veio diminuindo, diminuindo. Quando chegou aqui em 4 unidades, ó, você chegou no seu menor custo marginal, tá vendo? Aí, daqui para frente, o aumento de cada unidade começou a aumentar o seu custo marginal. Tá? Então, veja como é interessante
como o custo marginal te mostra que a cada unidade produzida, o seu custo marginal ele acaba aumentando, né? Então, nessa tabela aqui, o interessante seria parar por aqui, você fabricar simplesmente 4 unidades, porque você tem esse custo, né? E esse aqui vai ser o seu custo marginal, ok? Daqui para frente, ele começa a ter um acréscimo, tá? Então, o custo marginal, ele vem justamente detectar e nos mostrar isso, tá? Aqui nós temos uma tabela maior, né? Onde ele mostra justamente a variação do custo marginal, mas ele mostra também aqui a quantidade de produção por dia, aqui o seu custo total, que é o custo fixo mais o custo variável, tá? Isso para você entender aqui, tá? Então, 5 mais 5, você tem 10. 5 mais 8, você tem 13. 5 mais 10, você tem 15. 5 mais 11, você tem 16, tá? Aqui o seu custo fixo médio, né? O seu custo fixo médio, o que você vai fazer? Você vai dividir o seu custo fixo dividido pela quantidade, né? Custo fixo médio. 5 dividido por 2, 2,5. E na outra coluna você tem o seu custo variável médio. 8 dividido por 2 igual a 4. E na outra coluna você tem o seu custo total médio, né? Então você pegou 13 dividido por 2, você tem 6,5. E aqui você tem o seu custo marginal, né? 5 menos 8, você tem 3. 8 menos 10, você tem 2. 10 menos 11, você tem 1. E assim sucessivamente, tá? Se por acaso alguém não entendeu algum desses passos, pode levantar a mão aí e perguntar, tá bom? Se ficou alguma coisa aí que você não conseguiu entender muito bem, como é que foi feita a conta, como é que chegou na conta, você pode levantar a mão, pode interromper, pode perguntar, tá bom? Não se esqueça que esse material está disponível lá para vocês, né? Já está na área restrita de vocês, que vocês vão poder recorrer a ele lá depois, tá bom? Bom, qual é a relação que nós temos entre o custo marginal e o custo total médio? Então, sempre que o custo marginal for menor que o custo total médio, o custo total médio vai estar caindo. Sempre que o custo marginal for maior que o custo total médio, o custo total médio estará subindo. Tá? Então, isso aqui também, essa relação é uma coisa importante, né? Quando o custo marginal for menor, o custo total médio vai estar caindo, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Conforme o custo marginal médio, né, tiver caindo, o seu custo médio também vai caindo, tá vendo? Ó, 6,5, 5, 4. Quando o custo marginal começa a subir, o seu custo total médio também começa a subir, tá? Essa é a relação, né? Então, nós temos o gráfico aqui para mostrar isso. Ó, você tem o seu custo total médio, né? Conforme ele sobe, o seu custo total médio acaba, o seu custo marginal sobe, ele acaba caindo aqui, tá bom? Enfim, o custo total médio é dado pelo custo total dividido pela quantidade produzida total. E o custo marginal é a quantia que o custo total aumentaria se a produção for aumentada em uma unidade, né? Então, mediante aquela tabela que a gente viu, todas as vezes que você aumentar uma unidade, o seu custo vai crescer em R$3 aqui, por exemplo. Aqui ele vai crescer em R$2. Aqui ele vai crescer em R$1. E assim sucessivamente. Então, o custo marginal, ele vai mostrando para você como é que essa relação vai crescendo, tá bom?